Ao nosso estudo em Apocalipse, vendo agora no capítulo 3, a partir do verso 7, a igreja em Filadélfia. Vamos lembrar que Esmirna, a igreja de Tiatira gerou Sardes, começou então a reforma protestante, e a situação dessas igrejas agora, por causa de ponto de vista diferente, ou por causa de liderança querer ter autoridade numa igreja, e muitos fatores levaram à divisão. Até então, até no tempo de Tiatira, a igreja foi proibida o povo de ler. Tanto que queimaram a maior parte das Bíblias e um pouco ficou guardado no poder de Roma. E o povo era proibido de ler, para não entender, é lógico. E quando Lutero começou a fazer a reforma, ele começou a traduzir Bíblias. E o povo tinha acesso agora. E como começaram a estudar e ler e compreender a Bíblia, muitos acharam que já tinha capacidade de começar um novo ministério. E isso foi se multiplicando. É uma célula se dividindo, e está aí do jeito que está hoje. Você anda pela rua, uma avenida, aí tem uma igreja em cada quarteirão. Na realidade, muitos desses ministérios não estão servindo a Deus. Estão servindo a próprio ego, a própria vontade. Filadélfia é uma das situações que saíram de Sardes. Então, poderia chamar-se a igreja que está no caminho certo. Mas, como não há a igreja que está 100% correta, começou lá com Éfeso, já abandonando o primeiro amor, sempre falta alguma coisa, porque a tendência é sempre pegar um segmento da doutrina de Cristo e ficar na mesmice ali, anos e anos, décadas e décadas, naquela mesmice, e não sai disso. Por isso que muitos saem dessas igrejas e começam um novo ministério por não concordar com aquele caminhar muito lento, arrastando os pés. Então, Filadélfia, o Senhor não tem advertência contra ela. O Senhor tem elogios, tem promessas boas. Vamos ver hoje então o caso de Filadélfia. Diferente do que ele começa nas outras igrejas, citando qualidades dele, que já foi mencionado no capítulo 1, aqui ele diz, versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele diz aqui que ele é o santo, o verdadeiro. Santidade é uma qualidade única e exclusiva de Deus. Talvez ele tenha dito isso porque estabeleceram lá em Tiatira um Papa, e o título desse Papa é Sua Santidade, o Papa. Por isso ele se apresenta aqui com ele, o Santo, o verdadeiro Santo. Ele é Santíssimo e único, qualidade chamada de Santíssimo, ou Sua Santidade é qualidade única e exclusiva de Deus. O homem não pode tomar isso para si. E o Senhor se apresenta aqui como ele é o Santo, o verdadeiro Santo. Ele diz também que ele tem a chave de Davi. Por que ele menciona a chave de Davi? Quando a Bíblia diz que ele é a raiz de Davi. Mas aqui ele está falando para a igreja: eu tenho a chave de Davi. Quando se fala em Davi, lembra-se de realeza.
Ele tem a chave do rei. E uma vez em posse da chave do rei, o que o rei abre, ninguém fecha. E o que o rei fecha, ninguém abre. Isso é autoridade. Ele tem a chave de Davi. Ele tem autoridade para abrir e para fechar. Verso 8, ele diz, conheço as tuas obras. É uma expressão que ele usa em todas as outras. Conheço as tuas obras. Por quê? Porque ele é aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro. Ele conhece tudo que está se passando ali. Pensa que o que fazemos na igreja, o Senhor não está vendo? Tudo Ele está vendo. As nossas falhas, as nossas qualidades, o Senhor está vendo. Ele diz, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É a chave. Ele põe uma porta aberta diante da igreja e ninguém pode fechar. Porque isso é questão de autoridade. Essa porta é porta para trabalho. É porta aberta para trabalhar, para levar a mensagem até o pecador, a mensagem do Evangelho. E levar ministério, alimentar os santos, essa porta está aberta. O Senhor abriu essa porta e ninguém pode fechar. Mas o que acontece muitas vezes com os cristãos é que mesmo a porta aberta, eles se recuam e não passam por ela. Porque vamos lembrar que no tabernáculo e no templo depois do tabernáculo, tinha bem na frente da porta do tabernáculo um altar do holocausto, que representa a cruz de Cristo. Depois tinha a bacia e depois tinha a tenda. Primeiro átrio e segundo átrio. O que acontece? Então, o que acontece com muitas igrejas, que elas chegam até o altar do holocausto. E não seguem até a tenda para exercer o serviço sagrado de Deus. Para eles é só a cruz, é Cristo, é a morte de Cristo e só morte também. Ressurreição muito pouco. O Senhor disse, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta e essa ninguém fecha. Mas se não passar por ela, vai ficar na mesmice aí por muitos mais tempos do que já ficou. Ele fala para essa igreja que ela tem pouca força. Continuação do versículo 8. Que tens pouca força. Entretanto, não negaste, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força aqui. Não se trata de pecado. Pouca força. Ou seria pequenos em número, ou limitados em conhecimento, já que era uma igreja nova, é um ministério que acabava de se separar de Sardes. Mas tinha uma qualidade muito importante, guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome. Versículo 9, ele diz, eis que fareis com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Isso era uma promessa já para o futuro dessa igreja, não no tempo presente. Ele fala, eis que farei, futuro, e conhecer que eu te amei. É uma expressão de coisa do passado, mostrando então que essa situação é futuro. Mas a sinagoga de Satanás estava ali, presente, desde Esmirna, atravessou o período das trevas, porque eles são das trevas, estava ali
ainda assolando a igreja. O Senhor falou, dá tempo aí que eu vou fazer eles se prostrar diante dos teus pés. Era literalmente isso, mas quando alguém reconhece que eu estou no caminho errado, mas eles estão certos, eu vou lá e me humilho diante deles. Isso é prostrar diante dos pés e conhecer que o Senhor ama eles e não estes. Prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Verso 10. Porque guardaste a minha palavra, ele repete de novo. Guardaste a palavra da minha perseverança. Eles eram perseverantes, eles levavam a sério o que estavam fazendo. Estavam perseverando na palavra do Senhor. Muitas vezes perseveram no que o seu pastor disse, mas eles perseveravam na palavra de Cristo. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ele está falando aqui de grande tribulação. Talvez a igreja passe a primeira parte da grande tribulação na terra. Não há declaração muito clara disso, mas talvez ela sofra a primeira parte da grande tribulação. Ele fala a provação que há de vir sobre o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Essa provação vem para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor vai guardar a sua igreja, porque ela habita posicionalmente, ela não habita sobre a terra. Ela foi, o Senhor, quando nos salvou, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós não somos a terra. A provação vem para provar, experimentar os que habitam sobre a terra. Nós não estamos sobre a terra, nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. Depois dessa provação, ele já fala no versículo 11, venho sem demora. A provação vem e eu já venho em seguida. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Faltava coisa, mas já tinham coisa boa. O Senhor falou, conserva isso. Com isso já te dá direito à coroa. Certa vez eu perguntei para um irmão muito querido que se era errado você tentar fazer algo, mesmo sem ter muito conhecimento. Ele falou, Germano, é melhor errar tentando fazer do que errar por não fazer. E o caso de Filadélfia aqui, eles pararam naquilo que o Senhor aprovava e não avançaram, mas estavam perseverando na palavra do Senhor, nas obras que Cristo lhes confiou, não negando nem o nome do Senhor e nem a palavra de Deus. Ele falou, guarda isso, guarda, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a coroa da vida. Quando hoje nós estamos buscando tal coroa, e quando subirmos e formos aprovados diante do tribunal de Cristo, o Senhor nos coroa. É a coroa da vida eterna. Agora, uma promessa muito elevada ao vencedor agora. Ele diz ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus.
Coluna do santuário de Deus não é de pedra, pedra sobre pedra. É colunas vivas, lado a lado, não um sobre o outro. Quando o Senhor falou da destruição do templo, eu falei que não ficará aqui pedra sobre pedra. Porque no santuário de Deus, o Senhor vai estabelecer colunas, colunas vivas, que estão lado a lado, e não uma sobre a outra. Aquele sistema dos nicolaítas lá, que ele reprovou lá no começo. Vou fazer coluna em qualquer lugar, não, coluna no santuário do meu Deus, ele diz. E não para aí. E daí jamais sairá. É estabelecido perpetuamente pelo Senhor. Daí jamais sairá. E continua, tem mais ainda. Gravarei também sobre ele, sobre essa coluna, o nome do meu Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Eu gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Mas continua ainda. O nome da cidade do meu Deus. É coluna no santuário de Deus, que é na cidade do meu Deus. A cidade de Deus é a Nova Jerusalém, não a Jerusalém que está lá em Israel, terreno, mas é a Jerusalém celestial que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, ele diz. E o meu novo nome. O novo nome de Cristo vai estar ali. Ele continua ainda. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ali na Nova Jerusalém, é interessante a gente tocar nesse ponto. Nós vamos ser coluna, nós vamos ser, vou voltar aqui. Então, nós vamos ser coluna do santuário, vamos estar na cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus. Essa Nova Jerusalém que desce são os cristãos que foram arrebatados, os vencedores, e a igreja de Deus só tem vencedor, não tem perdedor. Ela vai descer, o que desce, essa cidade que desce, são os cristãos que vão habitar na nova terra. Vê como Deus é tão perfeito. Ele faz de cristão ser coluna, cristão também é a cidade, os cristãos são a noiva, são os convidados para a boda do Cordeiro, e são a cidade. E em tudo isso, o Cordeiro é a lâmpada. Cristo é que diz que a glória de Deus encherá toda a cidade, mas o Cordeiro é a sua lâmpada. Está lá no finalzinho do Apocalipse, nós vamos chegar lá ainda. E ele chama, faz uma advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lembrar que ele está dizendo, ele separou 7 para falar com essas igrejas, mas ele chama todo cristão. Se tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo a essas igrejas. Diz respeito a você. Amém?